Boa noite a todos. Hoje é dia 23 de maio, sábado, Grupo Sermão do Monte, nosso estudo do Evangelho, baseado nos livros de Chico Xavier, Emmanuel. Hoje nós vamos iniciar com a nossa oração. Do livro Francisco de Assis. Ó Deus, grande e glorioso, ilumina as fraquezas de nossos corações. Dai-nos uma fé reta, uma esperança certa, uma caridade perfeita, uma humildade profunda. Dai-nos, Senhor, o justo discernimento para cumprir a tua santa e verdadeira vontade. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo, baseado principalmente no aprimoramento de nós mesmos. E diferente dos outros dias, nós vamos iniciar a leitura pelo livro Pão Nosso. O item de hoje é o item 158, Governo Interno. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de modo algum a ficar reprovado. Foi Paulo que escreveu aos Coríntios. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido por poder superior ao da vontade humana. Porém, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. Está falando aqui principalmente de nós comandarmos o nosso próprio corpo, reconhecer eles como nosso universo em miniatura e principalmente aquelas tendências que nós ainda temos e que se manifestam. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. Por isso que eu ressalto aqui, nós vamos falar de nós mesmos, em primeiro lugar. A vida interior, de alguma forma, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, Ministério do Conhecimento, da Compreensão, do Respeito e da Ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. O governador supremo, que é o espírito no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para convosco, conosco, e de boa vontade para com os nossos irmãos. Então a nossa vida do primeiro dia até o último, principalmente nós que nos dedicamos a estudar, é nos aprimorar. E é perceber aquilo que ainda dentro do nosso próprio corpo ainda não está atendendo aqueles desejos máximos, maiores do Pai. É difícil mesmo a gente perceber, porque muitas vezes a gente acha que está tudo certo, porque a gente faz valer a nossa vontade, quando na verdade é o bem maior que está em jogo e que peça sou eu nesse universo. Então, a gente tem que ficar muito atento aos sinais. Nós somos, o nosso espírito governa as nossas células. Se elas entram em desalinho, é muito difícil a gente controlar, seja por meio de remédio, terapia, seja o que for. Então, quando eu estou em paz, eu estou em equilíbrio,
tudo funciona perfeitamente. E assim os outros organismos. Mas se eu não organizar a mim, se tudo que é externo me perturbar, então vai ficar difícil, né? Eu conseguir. Paulo reforça conosco que nós sim somos auxiliados por vários ministérios, ou seja, dentro de nós cabe sim a reflexão, cabe o conhecimento, e aí esse conhecimento vem através de estudo, leitura, palestras. Tem muito material de muito boa qualidade disponível hoje e acessível a todos, da compreensão, e essa compreensão passa pela compreensão consigo mesmo, pelo momento em que você se encontra, que está, pelo momento de hoje, e pela compreensão do próximo, do respeito e da ordem. E além disso, ele nos coloca já na conclusão desse lindo texto sobre o governo interno, ou seja, o nosso autogoverno, que sempre a gente tem que ter controle sobre nós mesmos, independente da posição da vida em que a gente esteja. E também muito boa vontade para com os nossos irmãos. E isso é o que nós precisamos neste momento. Vamos seguir agora, sempre nesse caminho de melhoria interna, e principalmente também o seguinte: nesses tempos em que a gente vive agora, nós temos muitas informações de variados meios de comunicação, de tudo que é texto que a gente pode imaginar, imagens, e aí muitas vezes, ainda mais nesse momento de pandemia, de notícias mundiais diversas, a gente se pergunta: qual é o caminho certo? O que está certo, meu Deus, de verdade? Como eu vou usar tudo o que eu aprendi para saber que decisões devo tomar? Como eu posso ajudar a minha vizinhança, o meu país, tudo? Como? Que critérios eu uso? Então, como o Divaldo já falou várias vezes, ele lê, por exemplo, o Livro dos Espíritos todos os dias, e ele deve ler outros textos. Por quê? Todo dia nós precisamos nos evangelizar e nos lembrar do que realmente a gente tem aprendido para aplicar, para usar o nosso discernimento no critério. Então, o texto que agora o Júlio vai ler é do livro Jesus no Lar, que a maioria já tem e tem em PDF. É o item 12. Os Descobridores do Homem. Finda a leitura de alguns trechos da história de Jó, a palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos por isso lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Para isso, os anjos educadores, a serviço do Altíssimo, enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. Eles enviaram a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera, e todos desceram, cada qual a seu tempo, para efetuarem as provas indispensáveis. A necessidade que, em casos desses, sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a,
revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que só tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta, recursos imensos e considerações sociais de toda a sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova, veio o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial, e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera. De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado, que, embora expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto, com um gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias, ele conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola de iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Naquele momento, curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes na casa de Simão, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso que ele seja procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade, que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que eles observam o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que eles experimentam a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Descobridores do homem. Então não se engane, todos nós, se já nos julgarmos bons, perfeitos, se já sentimos que estamos quase lá, né, na posição de anjos, tenho certeza seremos visitados por esses anjos descobridores, né? Lembrando a vocês que o Júlio leu aqui a necessidade, que a gente sabe que a pobreza não é a prova mais difícil, por incrível que pareça.
Pode parecer injusto estar falando isso, mas ela não é mais difícil. O dinheiro começa a ser mais. O poder, mais ainda. E a cólera, vejam que coisa, né? A gente às vezes pode passar por quase tudo, mas se alguém, às vezes próximo, porque é isso, aqui fala assim, usou de um servo ali fraco perto dele, e aí ele não aguentou, né? E muitos de nós justificam, não, mas quem que aguenta? Pois é, porque todos nós ainda nessa terra que é um planeta escola, ainda estamos aprendendo. Não se iludam, todos nós. Então, se algum dia nós acharmos que alguém é santo, perfeito e maravilhoso, ou ela, ou ele, não importa, não é verdade. Se não estiver já vencendo todos esses desafios, ainda precisa de um longo caminho. Isso se aplica a todos nós. Parem para pensar vocês no dia a dia, dentro da sua casa. Não perde a paciência nem um minuto? Será? Se alguém te dá o poder de mãe, o poder de pai, né? O poder no escritório. Um poder de chefe, né? De como líder. que você age? Para pensar. E se está demonstrando o seu lado não tão feliz, não tão bom, é urgente que você repense. Né? É urgente. Então todos os dias são novas oportunidades para melhoria. E para consolidar bem isso que nós estamos conversando hoje, né? Porque muitas vezes a gente vê tantas coisas em nós e também nos outros e a gente se pergunta o que é o caminho certo, o que é o bom, o que é o correto, o que segue Deus. E aí a gente tem que estudar para lembrar, porque às vezes a gente se deixa levar pelas paixões do momento e a gente acha que está certo o que sente, mas nós temos que sentir, porém com discernimento, com inteligência, com calma, com equilíbrio. Eu nem vou ler o texto todo, mas é do livro Cirurgia Moral, porque se eu for ler tudo não dá tempo, eu vou ler de uma parte para frente. É o item 20, não violentes, não violentes. Né? Então, primeira frase diz, não deves violentar o que for tocado por ti, em qualquer circunstância. E mais para frente, diz o seguinte, o sábio, na originalidade do santo, trabalha sem participação agressiva dos sentimentos inferiores e busca condições em si mesmo para a paz de muitos. Então, quando de verdade, qualquer que seja a pessoa, for um símbolo mesmo de alguém equilibrado e bom, será uma pessoa que buscará a paz para muitos. E nós, se estamos nos examinando agora e pensando em nós, que é o principal dessa lição, observe-se e veja se você está conseguindo levar a paz para muitos. Às vezes não. Às vezes eu que estou falando aqui, provavelmente às vezes não consigo. E isso vale não só para as relações próximas, aquelas que estão no nosso dia a dia, mas também vale para aquelas relações que a gente mantém por meio de telefone celular, por meio de grupos. Vale para todas as nossas relações. Vale também para termos discernimento nas nossas escolhas, de todas as instâncias, as pessoas que vão seguir, os líderes religiosos, seja quem for. Não fiquem só na aparência, aprofundem-se, isso vale para todos nós. Que mais que fala aqui? A violência é produto da ignorância. Todo espírito incapacitado para tais ou quais trabalhos internos alia-se à violência, agredindo quem quer que seja, mostrando que tem, sem perceber, o pior. E quanto que a gente já não pode ter feito isso, muitas vezes? De repente você é defrontado com algo que lhe incomoda e você age com violência. Então, se a gente ainda está fazendo isso, estamos mostrando o nosso pior. E como afirma esse texto, né? A violência, ela é o produto da ignorância. E aí a ignorância aqui, eu vou ampliar o sentido dessa palavra. É desconhecimento, gente. A ignorância que está colocada aqui é desconhecimento. O espírito superior não se ofende com ataques exteriores. Ele comunga sempre com a paz de consciência, a sua paz. Não importa quem está te atacando, quem está te ofendendo.
Porque você tem certeza de quem você é, para onde você está indo e o que você deseja fazer de bom no mundo, que é o principal. Sem impor condições a ninguém. Ajuda em silêncio a todas as criaturas na libertação de cada uma. A alma que ama sem exigências não maltrata quem quer que seja. Conhece a evolução de cada coisa e de cada ser, respeitando seus direitos e dando-lhes forças para cumprirem seus deveres. O escandaloso é aluno das trevas e veste a roupagem das sombras de fácil identificação. O ser de bem é educado e faz questão da autodisciplina em todos os seus atos. Então pare para pensar, onde estou? Sou um ser de bem? Estou autodisciplinado? Sou educado? Ou estou no escândalo? E significa que estou nas trevas. Procura a vida reta. Nós lemos na oração. De agora, no início. Sem agredir os que ainda não salientaram virtudes, sem a algazarra da vaidade e sem a prepotência do orgulho. Quem deseja mostrar aos outros o que é, aquilo que está conquistando de bom, ainda não se cientificou das leis do comportamento. Porque quem prega a própria conquista, na realidade, duvida dela. Então você não precisa falar para ninguém o que você está fazendo ou conquistando. Não precisa ficar impondo. É natural, é inato. A quem já alcançou a graça do perdão, basta viver perdoando, sem pensar em anunciar isso, porque a natureza se encarrega do reconhecimento e Deus sabe ler em silêncio o que cada um está fazendo na vida. A mentira que forjamos sobre nossas falsas virtudes nos deixa um saldo de inquietação, frustrando nosso comportamento. Jesus já dizia que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Então, quando você quiser fingir que é algo que você não é, você vai sofrer. Você vai se inquietar. Porque, de fato, não é. Você sabe que ainda tem um caminho para trilhar. Cada um de nós aqui, vocês, eu, Júlio, sabemos o que a gente tem que melhorar em nós. Não adianta falar, não, sou ótimo, sou uma pessoa maravilhosa, calma, paciente. Tem certeza? Vai ser sofrido você fingir. É melhor que você se torne mesmo, que seja um dia. E nas linhas da iniciação cristã, somente quem não compreende são os cegos e surdos de entendimento. Não violentes teu companheiro, impondo a ele tuas ideias. O exemplo é a escola suave que modela a fraternidade de acordo com a criatura, e o silêncio agrada a todos, quando é aproveitado com amor. A agressividade nasce dos distúrbios dos sentimentos e da desarmonia do coração. Seja benevolente e manso, cordial e prestativo, que vestirás a roupagem da paz, distribuída pelas leis de Deus que palpitam no coração do universo. E assim, queremos deixar o nosso muito obrigado a vocês por mais essa oportunidade de estudo. Que todos tenham uma excelente noite de sábado. Uma excelente semana com muitas reflexões, mas principalmente sabendo que você é responsável, você é governador de você mesmo. Então vamos trabalhar essas virtudes, vamos trabalhar as nossas virtudes e procurar sair, na medida do possível, de cada um, como fala nesse texto, da ignorância, buscando o quê? Conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.